pastor Henrique aqui. O pastor Henrique vai estar trazendo a mensagem para a gente nessa manhã, falando dos nossos corações. Obrigado mais uma vez. É um privilégio ter o Senhor com a gente. Fique à vontade. Meus irmãos, eu quero dar a todos um bom dia na graça do Pai do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande estar junto com os irmãos nessa manhã, nessa festa, né, que a gente participa, que se confraterniza junto com os irmãos, é muito bom, né? Eu agradeço a Deus esse privilégio, eu agradeço a primeira igreja lá de Rocha Miranda, que poder participar desse culto missionário. Agradeço ao pastor Roberto, à sua família, obrigado, pastor, sempre uma alegria estar aqui junto com os irmãos. E estamos presentes aqui, sabe, eu, né, como o pastor Roberto mencionou no início, agora crescendo um pouco a família, está 13 semanas de gravidez, né? Então, bom, né? Maravilha, né? Fizemos a boca essa semana, ainda não detectamos se é menino ou se é menina, mas nos assombramos com o tamanho, está lá mexendo, grande, né? Vai vir um varão ou uma varoa valorosa do Senhor aí, olha para essa gestação para que tudo dê certo, né? A previsão é para 22, 23 de março e abril, né? Esse finalzinho de março, esse começo de abril, primeira semana de abril, última de março, Deus permitir, vai estar chegando mais um membro aí para a nossa família abençoada, né? Eu vou ver você abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 13. Atos 13. E quando pensamos sobre multiplicação de igreja, quando pensamos sobre implantação de igreja, no tema que Deus colocou no coração das missões nacionais durante esse ano de 2014, não há como nós não pensarmos numa das igrejas que foi a maior igreja missionária na história, né? Uma igreja pioneira em missões, a igreja de Antioquia. E Atos capítulo 13, versículos de 1 a 4 falam sobre isso. Atos 13, versículos de 1 a 4 diz assim a palavra de Deus. Atos 13, 1. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Lígia, e Lúcio de Cirene, e Manaém, que fora criado com Herodes do Tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que você me chamar. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar. Pai bendito, esta é a tua palavra, e nós queremos pedir ao Senhor que continue falando ao nosso coração por meio dela, para que nós sejamos mais e mais despertados para a obra missionária. Que a tua bênção continue sobre nós e a tua palavra seja muito clara ao nosso entendimento e coração para atendermos ao teu chamado. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, é um dito popular conhecido no meio evangélico que uma igreja que ela não é missionária nem evangelística brevemente deixará de ser evangélica. Uma igreja que não é missionária nem evangelística brevemente deixará de ser uma igreja evangélica. Não foi esse o caso da igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia foi uma igreja evangelística, uma igreja missionária, uma igreja evangélica. A cidade de Antioquia foi fundada mais ou menos 300 anos antes de Cristo, não é? E quando foi mais ou menos um século e meio, 2 séculos antes de Cristo, ela recebeu esse nome, o nome de Antioquia, em homenagem a Antíoco Epifânio. Antioquia, nesse tempo em que nós estamos tratando do texto bíblico, ficava na Síria. Hoje, se você for na atual Turquia, você vai encontrar Antioquia lá. Essa parte da Síria foi anexada à Turquia, e agora a Turquia, ela tem a cidade de Antioquia ali presente nela, então você vai visitar Antioquia na Turquia. Essa igreja era uma igreja que tinha algumas peculiaridades, tinha gente muito boa nessa igreja. Paulo fazia parte dela, Barnabé fazia parte dela, Lúcio fazia parte dela, Manaém, Nicolau, algumas pessoas que são mencionadas em outros momentos bíblicos como sendo pessoas que tinham atividades muito intensas. Mas só para Barnabé e Paulo fazerem parte dela, para nós termos que essa igreja tinha
E o texto diz que essa igreja tinha mestres e tinha doutores. Tinha pessoas que eram hábeis na palavra, pessoas que eram hábeis para ensinar, pessoas que eram hábeis para explicar acerca da obra. Mas é interessante que dentre estes mestres e doutores, Deus seleciona alguns e diz: a esses, especificamente dois, Saulo e Barnabé, esses eu quero que vocês enviem para a obra missionária. Nada mais, nada menos do que 5 países foram alcançados pela obra de Barnabé e Paulo: Itália, Chipre, Turquia e alguns outros países foram alcançados pela obra missionária de 2 homens, lembrando, sem ônibus, sem avião, sem todas as possibilidades que nós temos nesse tempo. 2 homens conseguiram mais ou menos em cerca de 15 a 20 anos, claro, mudando um pouco a comitiva de Paulo, né? Depois entrando Silas, depois entrando Timóteo, depois entrando Lucas, algumas outras pessoas naquela comitiva. Esses homens conseguiram alcançar cerca de 5 países. Se 2 homens, mais alguns compondo a sua comitiva, conseguiram alcançar 5 países, sem Instagram, sem WhatsApp, sem internet, sem avião, sem televisão, sem mídia, sem TV a cabo, será que nós não conseguiremos multiplicar, implantar mais igrejas e alcançar muito mais? Eu acredito que nós poderemos fazê-lo, mas para isso nós precisamos aplicar alguns princípios que esses homens, que essa igreja aplicou. Portanto, nessa manhã, eu queria compartilhar com você 4 princípios missionários da igreja de Antioquia, para que nós possamos multiplicar, para que nós possamos implantar o reino de Deus, estabelecer o reino de Deus, expandir o reino de Deus em terra. O primeiro princípio que aquela igreja teve, que nós devemos ter também, é que, em primeiro lugar, a igreja de Antioquia, ela deu do seu possível o melhor. Em primeiro lugar, a igreja de Antioquia deu do seu possível o melhor. Olha o texto comigo, no versículo de número 1. E veja o que Lucas diz. Ele diz: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e alguns doutores, a saber, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que foi criado com Herodes, Petrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo: apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. Apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Então, dentre os mestres e doutores, a igreja não disse: vamos ficar com os mestres e doutores. A igreja não disse: o melhor é para a gente. A igreja não disse: nós vamos selecionar essa equipe, precisamos de muitos professores de escola dominical, portanto vamos colocar um em cada parte. Evidentemente, enquanto eles estavam ali, eles estavam trabalhando, eles estavam participando da atividade da igreja. Mas dentre aqueles que eram considerados os melhores, os mestres e doutores da igreja, Deus disse: eu quero esses 2. Do possível, Antioquia, eu quero que vocês entreguem o melhor. Quando nós, do nosso possível, entregarmos o melhor, nós vamos continuar vendo os resultados que a igreja missionária de Antioquia ela pode contemplar, ela pode ver no seu tempo. Quando nós pensamos em entregar o possível melhor, Paulo estava acostumado com isso. Atos 9, 22 diz que depois da sua conversão, Saulo, porém, diz o texto, se esforçava muito mais. Lá antes do evangelho ele se esforçava, mas depois de receber o poder do evangelho na sua vida, Saulo, porém, se esforçava muito mais. O seu melhor não é o meu melhor, o meu melhor não é o seu melhor, mas cada um de nós e Deus sabemos qual é o nosso melhor. Quando falamos de no seu possível você dar o melhor, nós falamos da chamada bênção da proporcionalidade. Deixa eu marcar Atos 13, se puder, dá um pulinho comigo em Deuteronômio, se você puder, quiser. Deuteronômio, capítulo 16, versículo de número 17. Deuteronômio 16, versículo de número 17, que é a chamada bênção da proporcionalidade. A bênção da proporcionalidade. Deuteronômio 16, versículo de número 17. Deuteronômio 16, verso 17 diz assim a palavra de Deus no 5º livro do Antigo Testamento, Deuteronômio 16, 17. Cada qual, conforme o dom da sua mão, conforme a bênção que o Senhor teu Deus te dado. No versículo 16, fala sobre a festa que os israelitas deveriam oferecer, seus sacrifícios, mas o versículo 17 completa: cada um vai oferecer conforme
porção trazendo conversões. À medida que, então, conforme Deus te deu, você vai dar. Por isso que Jesus elogia a oferta da viúva pobre, porque a viúva pobre tinha pouco, e do pouco ela deu tudo. Se você tem uma pessoa que ganha 10 mil reais por mês, e ele dá 100, para ele isso não é ruim. Mas se você tem uma pessoa que ganha um salário mínimo por mês, naquele salário mínimo ela tira 100, aquele 100 vai fazer muita falta. Então, na proporção, a segunda pessoa ela deu mais do que o primeiro. Mas não importa a quantidade, importa nós oferecermos com o nosso coração aquilo que é o nosso melhor para o Senhor. Me marcou muito uma situação quando eu fui em São Félix do Piauí, em 2003, interiozão do Piauí. Tinha voltado de uma igreja que a gente tinha implantado na Alemanha, Gemeinde Mission von Wittenheim, e na volta daquela viagem nós fizemos um convênio com a CEPAL, Serviço de Evangelização para a América Latina, hoje mudando a nomenclatura, servindo a pastores e líderes, para tentar ir nos municípios com menos de 1% da população evangélica. Tracei um roteiro, fui para o Mato Grosso do Sul, subi até Brasília, Goiás, e fomos parar lá no Pará. Descendo no Pará, passamos por Piauí. Em Piauí nós chegamos a São Félix do Piauí, né? E passamos também por José de Freitas e algumas cidades, outras piauienses ali. São Félix do Piauí, assim que eu parei na rodoviária, que era simplesmente uma placa, né? Naquela cidade que tem mais de 1.000 e tantas pessoas. Perguntei onde fica antes de uma pousada para me hospedar. Acordaram a casa de uma senhora, eu fiquei lá pousada, era um quarto que tinha na casa dela, muito simples daquela cidade. E no dia seguinte eu perguntei a ela, onde eu encontro uma igreja evangélica? Ela disse, meu filho, aqui tem uma igreja evangélica. Mas a senhora sabe de algum crente, alguém que serve ali nos crentes? Ela falou, olha, tem um pastor na cidade que mora em tal rua, em tal lugar, tal bolinho lá. Eu encontrei a casa do pastor, muito simples, o pastor, sua esposa e seus 2 filhos. Comecei a conversar com ele, me apresentei, falei, olha, eu sou bombeiro, que está trabalhando em convênio com a CEPAL, para tentar fazer o processo de evangelização, levantamento de dados na cidade. Eu queria saber quantos evangélicos tem na cidade. Quase eu disse, tem 4 da minha família, eu, esposo e 2 filhos, e mais um que durante um período de 2 anos nós conseguimos levar aos pés de Cristo. Mas o senhor é de qual denominação? Quem apoia o senhor? Olha, eu sou de uma denominação pentecostal clássica e eu tinha um sustento durante 1 ano, mas como nós não conseguimos levar uma pessoa aos pés de Cristo e batizar essa pessoa, a denominação roubou o sustento. Mas eu entendia que era a vontade de Deus para ficar aqui e eu, junto com a minha família, permanecemos nos reunidos todo domingo e continuamos tentando pregar o Evangelho, fazer o trabalho, fazer a obra aqui. Continuamos a conversar, vi aquela simplicidade da família, e lá pelas tantas passou um vendedor de coalhada na casa de irmão. Bateu palmas, ele pediu para a esposa atendeu, o vendedor de coalhada entrou, falou, eu estou querendo uma coalhada, levou um pote de leite ninho, né, sem a flor do leite ninho, né? E falou, olha, pode, deixa aí para o senhor, e não vou pegar a coalhada hoje não, tá? Eu vi que era por limitações financeiras, mas assim que o camarada botou o pote de leite ninho em cima da mesa, os filhos do senhor, um de 10 e 12, passaram a mão naquele pote de coalhada e levaram para a cozinha. Coalhada, só que levaram para a cozinha com ele. Ela falou, não, gente, é bom, hoje o pai não vai para a coalhada não. E quanto é que custa o pote de coalhada? R$5. Deixa o pote de coalhada com os meninos, pega 2 potes aí. Deixamos os potes lá, os meninos passaram a mão na coalhada, correram para dentro, e daqui a pouco o pastor, ele falou lá de dentro, falou lá da sala onde estava fugindo lá, ei, vocês não lembram do que a sua mãe ensinou, não? Vocês não lembram nada do que a sua mãe transmitiu para vocês, não? E os meninos, então vou pegar aqui, pegaram a coalhada, colocaram em cima da mesa, onde estava reunido ali junto com o pastor, pegaram uma colher, um pouco de açúcar que tinha, falei, ué, fiquei curioso, o que a mãe de vocês ensinou? Não, pastor, a mãe ensinou que primeiro o homem de Deus, o senhor come quando o senhor quiser. Se sobrar um pouco de coalhada, a gente come, mas a coalhada é do senhor. Aquilo me constrangeu tanto o coração, irmãos, porque a família não tinha nada o que comer, e os meninos vão lá, me dão a coalhada, e cai de nós. Eu não gosto de coalhada de jeito nenhum. Hoje, acho que é uma colher de coalhada muito superficial, botei o máximo que eu podia, comi a coalhada, tá bom, só quero esse pouquinho de coalhada. Deixei os meninos levarem para a cozinha lá dentro, que estava
aquela coalhada que receberam, do seu possível, a mim, visitantes naquele momento ofereceram o melhor. Eu não sei qual o seu melhor, eu não sei qual o melhor do seu tempo, eu não sei qual o melhor das suas habilidades, eu não sei qual o melhor dos seus dons, dos seus talentos. Mas eu sei que quando nós pensamos em obra missionária, nós não podemos pensar em render os últimos anos da nossa vida quando sobrar tempo para entregar ao Senhor. Nós não podemos pensar em servir ao Senhor somente quando ficarmos velhos, idosos, quando passarmos o carro da boa esperança, não. Não desprezamos os idosos, estou falando isso, como disse o pastor Alberto, mas essa foi chamada aos 80. Mas foi chamado porque era o propósito de Deus para ele naquele tempo. Mas o que eu estou dizendo é você cumprir a Deus no tempo e no modo dele. Você servir a Deus dando o seu possível melhor com os seus bens, com o seu tempo, com o seu conhecimento, com o seu talento. Porque onde alguns mestres e doutores, Deus disse, é desses que eu quero selecionar e mandar para o campo missionário. Não vou mandar no que sobra, não vou mandar no que resta, não vou mandar nos despreparados, não vou mandar as pessoas que estão dando problema aqui para enviar para mim. Não, eu quero aqueles que são os melhores para implantarem melhores igrejas no campo, para levarem pessoas aos pés de Cristo e levarem a ser melhor, para desse grupo seleto eu dar para o campo missionário melhor. Não me surpreenderia se Deus continuasse a fazer da primeira igreja batista de Rocha Miranda, como tem feito também em várias outras igrejas, às vezes causando surpresas, tirando os melhores obreiros, selecionando os melhores obreiros e mandando para o campo missionário, como causou surpresa a muitos, quando na década de 90, uma igreja pujante e vibrante, com quase 2.000 membros, com uma capela pontuária lá, Deus falou ao coração do pastor Elton Angel, da igreja batista de Moça Bonita, e disse: você vai mandar obreiros, mas o que eu quero também é você no campo missionário. É você, o pastor da igreja, eu não quero separar do campo. A igreja ficou surpresa, atônita, mas Elton Angel tinha certeza daquilo que Deus tinha chamado para ele. Ele tem feito uma obra tremenda ali na Espanha, seu filho também agora no campo missionário, e tem feito um trabalho maravilhoso. Do possível, a igreja deu o melhor. Qual é o seu melhor para dar ao Senhor? Pergunte aí quem está do seu lado, qual é o seu melhor? Qual o melhor do seu tempo? Qual o melhor das suas finanças? O melhor do seu conhecimento? Qual é o seu melhor? A igreja de Antioquia foi uma igreja missionária, porque dentro do seu possível, aquela igreja ela deu o melhor. Segundo lugar, segundo princípio da igreja de Antioquia que você e eu podemos e devemos aplicar, é que nós devemos fazer como Antioquia fez, servindo ao Senhor com uma espiritualidade prática. Primeiro, dando o possível melhor. Segundo, servindo a Deus com uma espiritualidade prática. O texto diz, no versículo de número 2, no versículo de número 3, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eles têm chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Eles estavam no versículo 2, servindo, trabalhando, e estavam jejuando e orando. Então, uma espiritualidade mais prática. Então, eles estavam trabalhando com teoria, mas estavam trabalhando com prática, servindo a Deus com uma espiritualidade prática. E é isso que nós precisamos em segundo lugar, servir a Deus com uma espiritualidade prática. Para isso, nós precisamos deixar muito claro na nossa mente 3 verbos que são conjugados em João 13,17. Deixa marcado, por gentileza, e caminha para o capítulo do livro anterior, João, capítulo 13, versículo de número 17. João 13,17. Se você quiser acompanhar comigo, acompanhe. Se quiser apenas ouvir, você ouça. O texto que diz em João 13,17: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Jesus dizendo no final da cerimônia de lava-pés dos discípulos. 3 verbos: se sabeis, saber; bem-aventurados sois, ser; se as fizerdes, fazer. O segredo da felicidade, segundo Jesus, está na conjugação tríplice desses verbos. Entenda comigo o texto. Ele diz: se você souber, o primeiro é saber, mas o saber só não traz felicidade. Ele diz: se souber dessas coisas, bem-aventurados, felizes, a
felicidade, sois, ser, se as fizerdes. Então você precisa saber, você precisa ser e você precisa fazer, para que a felicidade, a realização se concretize na sua vida. Eu não posso só saber, eu não posso só fazer, eu não posso só ser. Eu tenho que ser, saber e fazer. Saber sem fazer e ser causa intelectualismo. Fazer sem ser e saber causa pragmatismo. Ser sem saber e fazer causa omissão. Vamos organizar o nosso entendimento. Saber, se eu só sei, mas eu não faço e eu não sou, eu me torno intelectualista. Cara, você tem que evangelizar. Eu já sei. Tudo bem, não, você está evangelizando quem? Não, eu sei as técnicas de evangelização, mas você está evangelizando quem, cara? Olha, a campanha multiplique. Não, já sei que não é multiplique, mas você está multiplicando? Não, eu já sei multiplicar. Sim, mas você está multiplicando? Não, eu já sei tudo sobre multiplicação. Sei todas as regras da matemática e sei como aplicá-las na eclesiologia. Mas você está multiplicando? Não, eu já sei. Intelectual. É um intelectualista. Ele sabe, mas ele não faz nem é. Saber sem fazer e ser intelectualismo. Fazer sem ser e saber é pragmatismo. É o prático exacerbado que tem muito coração, mas pouca cabeça. Ele faz, mas ele não sabe o que está fazendo. Via de regra, é o doidinho de Jesus. Aqui na primeira de Rocha Miranda não tem, mas lá na Igreja Batista da Vida, no Rocha, que a gente serve, lá tem os doidinhos de Jesus. Então, quem é o doidinho de Jesus? É muito coração, mas pouca cabeça. Vem movimento, ele vai, outro movimento, ele vai. Aí vem o movimento do noivo, ele está lá, abraçando o noivo, beijando o noivo, manda beijinho para Jesus, estou mandando beijinho, manda um abraço. E agora, comentário, estou voando no ar, o que você está fazendo? Estou voando. Mas por que você está voando? Não sei. Ele tem muito coração, mas ele tem pouca cabeça. É o doidinho de Jesus. O doidinho de Jesus a gente não descarta, a gente chama para andar junto, para ele botar a cabeça no lugar, pressupondo que você é um agilizadinho de Jesus, não é? Para o doidinho ganhar juízo também. Mas ele tem muito coração, ele faz, ele quer fazer, vai fazendo, faz, mas não sabe o que está fazendo. O que você está fazendo, cara? Está fazendo o quê? Está fazendo para quem? Está pregando o quê? Não sei o que eu estou fazendo. Não, então, coloca a cabeça no lugar. Fazer sem saber e ser é pragmatismo. Ser sem saber e fazer é omissão. Cara, você está sendo bênção para quem? Não sou bênção. Mas para quem? Para mim mesmo. Viva eu, glória eu, louvado seja eu. Não, mas o teu próximo. Não, eu sou. Não, tudo bem que você é. Mas você está fazendo, ou você sabe o que você está fazendo? Não, não estou fazendo nada para ninguém. Então, ser sem saber e fazer é omissão. De sorte que a bem-aventurança, a felicidade e a realização estão no meio do saber, do fazer e do ser. Quando nós pensamos na igreja de Antioquia, ela exerceu uma espiritualidade prática. Ela sabia, ela fazia e ela era. Você e eu precisamos ser, saber e fazer. Como, por exemplo, o pastor Caetano em Antubapau, em Guiné-Bissau. Em 2011, o Seminário Teológico Betel fez uma parceria com o Instituto Bíblico do Ntimbé, em Guiné-Bissau. E nós estamos ministrando ali durante 20 dias. Em Ntimbé, fica a 3 horas da capital Bissau. Finais de semana nós íamos a Bissau. Fomos na igreja do Global, que é a segunda maior igreja de Guiné-Bissau. Guiné-Bissau tem várias características culturais que diferem de nós. Uma delas é o pagamento do dote. Se eu fosse me casar com Sara em Guiné-Bissau, o valor da Sara seria aquilatado pelo pai dela. E mesmo que nós fôssemos irmãos em Cristo, e eu estivesse namorando com a Sara há muito tempo, eu ia perguntar, irmã de Marco, quanto é que está o valor da Sara? Ele disse, olha, mais ou menos por baixo, eu vou te dar um valor aí simples, porque a gente é irmão, a gente é amigo. O valor da Sara tem 200 mil reais. Como assim, sobra? 200 mil reais de dote, mas vou pagar esse negócio todo. Não, você parcela ali. Dos alunos que estavam fazendo mestrado em Guiné-Bissau, só um não pagou o dote, porque o pai realmente abriu mão. Mas todos os outros alunos pagaram o dote para ter as coisas. Resultado, a grande maioria dos guineenses fica endividado até o final da vida pelo pagamento do dote, que o pai ele joga lá no alto. Guiné-Bissau é o 174º índice de desenvolvimento humano do mundo. Em 192 países, cada
que nós arregacemos as nossas mãos e exerçamos uma espiritualidade prática, fazendo a diferença como a igreja de Antioquia fez. O que você tem feito pela obra missionária que seu braço pode alcançar para fazer? Talvez você não possa ir até Guiné-Bissau, mas talvez você possa ajudar no sustento do pastor Caetano. Talvez você não possa ir até a Bolívia, mas possa ajudar no missionário sustentando ele. Talvez você não possa ir até alguma outra localidade tão distante, mas vá ao outro lado da rua. Vá à pessoa que está próxima a você para proclamar o Evangelho. Ontem nós estivemos em uma determinada localidade em que um membro daquela igreja era colega de turma do homem que assassinou a juíza Patrícia Acioli. Aquele menino entrou numa depressão, numa chateação, numa tristeza profunda quando a juíza foi assassinada e depois viram quem era o assassino, porque ele reconheceu aquele que fora seu colega de classe e ele, como crente convicto, conversava de uma boa amizade com aquela pessoa, mas a chateação dele, a lembrança dele foi: cara, eu nunca falei de Cristo para aquele homem que assassinou a Patrícia Acioli. Quem sabe se eu só tivesse falado para ele, ele não tivesse assassinado. Eu era amigo dele, eu só estava no banco junto com ele, eu estava junto dele. E hoje esse homem assassinou a juíza. Por que eu não falei de Cristo aquele homem? Irmãos, nosso desejo não é sermos pessoas de arrependimento nesse sentido, de um mau arrependimento, não é nosso. Mas o meu e o seu desejo é que enquanto nós temos possibilidade, vamos fazer o que está em nossas mãos, dando o nosso possível melhor e servindo ao Senhor com meio de espiritualidade prática em nome de Jesus. Vou apenas sintetizar os dois últimos princípios, nosso tempo é chegado. Eu queria só apontar dois princípios para você, mencionando-os à luz do texto de Atos capítulo 13. Os dois últimos princípios que dizem: faça como Antioquia fez, sendo fiel sobre o povo, para sobre muito Deus lhe colocar. E faça como Antioquia fez, lembrando que no fundo tudo depende de Deus. Terceiro princípio: faça como Antioquia fez, sendo fiel sobre o povo, para sobre muito Deus lhe colocar. Antioquia enviou dois, foi fiel no povo, limitado, mas mandou os seus dois. Aqueles dois alcançaram 5 países com os outros missionários que compuseram a equipe depois. Se você for fiel sobre o povo, sobre o mundo Deus vai lhe colocar. Segundo Reis 5,13, os servos de Naamã, quando ele recalcitrava e mergulhava no Jordão para se curar, disseram para ele: se Deus te pedisse alguma coisa difícil, você não faria? Segundo Reis 5,13, se Deus te pedisse algo difícil, você não faria? Então comece pelo simples, comece pelo fácil, faça o pequeno. O que você pode fazer hoje? É chamar alguém para vir à igreja? O que você pode fazer hoje? É compartilhar o evangelho com o seu vizinho? O que você pode fazer hoje? Aquela igreja foi fiel sobre o povo, sobre muito Deus a colocou. Seja fiel sobre o povo. Pode parecer pouco os seus R$5, seus R$10, seus R$2. Pode parecer pouco os seus R$15, R$20 quando enviados como missionário. Mas a obra de Deus nunca foi feita com um muito de alguns poucos. Mas a obra de Deus sempre foi feita com um pouco de muitos. O seu junto com o meu, os seus R$10 junto com os meus reais, com R$15 junto com os R$5, de outro formam tantos reais que podem gerar uma prebenda missionária que sustenta um obreiro, uma família durante o ano inteiro. Então, do nosso povo, vamos fazer o nosso melhor para Deus levar essa igreja a Deus. Quem sabe se a igreja investindo em tirar o mendigo das ruas, esse mendigo amanhã completa os seus estudos, regressa à sua família, vá para o seminário, consiga organizar seus estudos, e sabemos que existem mendigos que são formados e muitas vezes foram para a rua por meio de situações e circunstâncias que nos fogem ao entendimento e ao conhecimento. E aquele mendigo depois completa o seu mestrado, completa o seu doutorado, seja um dos mestres e doutores que vai evangelizar nos países da jornada das 40 anos alcançados. Eu não sei, você não sabe, nós nunca sabemos quem nós estamos evangelizando. Mas sabemos que se do nosso possível fizermos o melhor, Deus pode levar essa igreja por meio da obra missionária onde essa igreja jamais imaginou, em nome de Jesus de Nazaré. E em quarto e último lugar, além de termos fiéis sobre o povo para que o mundo Deus nos colocar, nós devemos lembrar e fazer como Antioquia fez, lembrando que no fundo tudo depende de Deus. O texto diz: o Espírito Santo de Deus depende de Deus. O texto diz: os
Espírito Santo falou à igreja. Tudo depende de Deus. Irmãos, a obra missionária é feita de fé. A obra missionária, alguém sair do conforto do seu lar para ir para o campo missionário, indubitavelmente é uma obra de fé. E quando nós pensamos sobre isso, nós pensamos que o primeiro passo assentado tem que ser o passo de fé. Não pode ser daquilo que nós temos gestando, não pode ser dos nossos últimos anos de vida para Deus, não pode ser do pior do nosso conhecimento para Deus. Nós temos que lembrar que nós temos que dar o melhor e que essa obra, no fundo, ela depende de Deus. Talvez você não saiba como ir, talvez você não saiba o tempo de ir, talvez você não saiba a maneira de ir. O que Deus está pedindo para você não é a resposta a todas essas perguntas, mas o que Deus está pedindo a você é apenas que você diga sim ou não ao desafio. Deus não aceita desculpas, Deus aceita respostas. Deus aceita um sim ou aceita um não. Eu me converti em 5 de janeiro de 92. Em setembro de 92, Marlene Tite, missionária em Antofagasta, no Chile, pregou no congresso missionário. E ali, aceitei o desafio, indo aquele apelo missionário, cantando eu aceito o desafio e verei por Cristo Jesus. Em palavras, ações e atitudes, eu resplandecerei sua luz. Foi a melhor decisão que eu fiz. No caminho encontrei a sala, no caminho encontrei a cultura, no caminho encontrei o estudo, no caminho encontrei a família, no caminho encontrei todas as coisas sendo acrescentadas. Mas primeiro, o reino de Deus é a sua justiça. Para isso você precisa dar um salto de fé. Deus vai te sustentar, Deus vai te abençoar, Deus vai falar no coração dos seus familiares. Mas se você é chamado para o missionário, a única realização que você vai encontrar é fazendo a obra de Deus. Deus pode até te abençoar, te dando uma boa faculdade de arquitetura, uma boa faculdade de engenharia, uma boa faculdade de medicina, te dando dinheiro, te dando uma empresa, quando permitir você construir uma família, tudo isso vai ser muito bom. Mas você não vai se realizar completamente enquanto não atender ao chamado de Deus. Se você foi chamado missionário, o que você está fazendo que ainda não atendeu ao apelo dele? Pode ter passado tempo, você pode ter atendido o apelo lá atrás e procrastinado, postergado, deixado ele para adiante, mas você não conseguirá a realização plena na sua vida enquanto você não se colocar no centro da vontade do Pai. Irmãos, no fundo, sabemos, a obra depende de Deus. Dizia Lutero, se Deus sustenta a causa será sustentada. Meu convite para você é lembrar que a obra missionária é um passo de fé. Eu não sei se você já construiu família ou não, eu não sei se você tem outros planos ou não, eu não sei o que você tem no seu coração ou não, mas eu vim lembrar a você que a pergunta que Jesus faz lá em Lucas 18, quando ele diz: quando vier o Filho do Homem, será que vai encontrar fé na terra? Parece que tem sido uma pergunta que reverbera cada vez mais nesse tempo, porque as pessoas estão tão envolvidas com o capitalismo, tão envolvidas com a tecnologia, tão envolvidas com as estatísticas, que se esquecem da fé. Há 17 anos eu estou no ministério, sou pastor e pela fé. Procurei nunca depender de finanças de homens. Procurei ter uma profissão secular, sou professor, licenciado. E procurei insistir com que minha esposa tivesse sua profissão, era fisioterapeuta. E nós procuramos nunca depender de homens, porque os homens falham. Mas procuramos dar possibilidades para a vivência pela fé, servindo e obedecendo a Deus. Isso nos dá plena liberdade. E Deus nunca nos abandonou pela fé. Temos vivido uma vida abençoada, uma vida plena, uma vida com saúde, paz e alegria, mas caminhando pela fé. Aplique o princípio de ser uma igreja que vive pela fé, de ser um missionário que vive pela fé, porque no fundo, sabemos que a obra de Deus era feita pela fé. E diz o 160, não é? Sua fé, Jesus contemplará. Irmãos, a conclusão que eu chego de tudo isso, ela é a conclusão de que se nós aplicarmos os princípios que a igreja de Antioquia ela aplicou, nós poderemos ter os resultados missionários de multiplicação e implantação de igrejas que aquela igreja tem. Do seu possível, ela deu o melhor em primeiro lugar. Ela exerceu a espiritualidade prática em segundo lugar. Ela foi fiel sobre o pouco e sobre o muito, Deus a colocou. Ela sabia
não pode mais olhar para trás. Pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Lembra dela? Tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Vamos ficar em pé? Missões não dependem da geografia. O missionário assim é onde Deus se dá. Saiu para servirmos, plantando uma igreja em Wittenheim, na Alemanha. Saiu para servirmos em Cochorel, no Rio Grande do Mato. E já servimos com altas emoções na faixa de Gaza Carioca, na Vila do João. Servimos hoje no Rio, no Brasil, no mundo, fazendo aquilo que Deus falou para nós, na nossa mãos. Missões não dependem de geografia, depende de um coração que arde e diz sim ao Senhor. O meu convite a você, Deus tem chamado para uma missionária, é entender que coisa boa barata não pode mais olhar para trás. Talvez o desânimo tenha tentado chegar perto de você, talvez o cansaço tenha tentado olhar para ti, mas eu gostaria de orar por você. E tem um chamado missionário para que Deus renove as suas forças. E a quem ainda não atendeu, atendeu hoje, sabendo que esta obra é com você. Pastor, olhe comigo. Deus está me chamando para a obra missionária. Eu quero me apresentar. Não sei qual é o tempo, qual é a forma, não sei como. Mas eu sei que assim como Deus separou em Antioquia, Deus também quer me separar para a obra. Eu quero me apresentar hoje. Você que deseja se apresentar para que no tempo e na hora de Deus Deus se envie aos campos missionários, saia do seu lugar e vem aqui na frente para nós orarmos com você, por você e sobre você. Lembrando, missões não dependem de geografia, depende apenas do coração sincero dizer sim ao Senhor. Eu quero me apresentar para o tempo e no modo de Deus ele me enviar para os campos missionários. Se alguém